Bem, boa tarde a todos e bem-vindos àqueles que se conseguiram juntar a esta conversa. Enfim, apesar deste webinar se chamar webinar, aqui na apresentação, na verdade, esta é uma sessão informal, uma conversa aqui com o Filipe. Certo, Filipe? Boa tarde, pessoal que está em Portugal. Bom dia para mim e para as pessoas que estão nos acompanhando de fora aqui da Califórnia. Um prazer imenso estar com todos vocês. Falo diretamente de Palo Alto. A gente tem muita coisa bacana para compartilhar aqui hoje. De fato, como o Pedro disse, um papo um pouco mais informal para compartilhar um pouco da nossa experiência vivendo nesse mundo, nesse lugar que a gente costuma dizer que é a meca da inovação, do empreendedorismo e da startup, né, Pedro? Sim. Antes de começar, eu queria só pedir para todos aqueles que quiserem participar nesta conversa, que eu gostava que fosse uma conversa não a dois, mas mais alargada, todos aqueles que quiserem colocar perguntas provocadoras, de preferência assim, mais exigentes, para que nós possamos também aprender com todos e, naturalmente, participar nesta conversa, façam-no através do Q&A ou do bate-papo, depende depois da forma como têm parametrizado o vosso Zoom. Eu estava aqui a ouvir o Filipe dizer que estava na Califórnia e eu lembro-me, já há uns anos atrás, ter tido a oportunidade de uma outra vida com o meu ex-sócio de ter trazido uma pessoa muito especial chamada Rem Charam. Eu não sei se já ouviram falar neste nome. Ele foi considerado durante muitos anos um dos consultores mais influentes do mundo. Aliás, ele foi coach do próprio Jack Welch, na altura que Jack Welch, liderava a GE, e ele dizia uma coisa que nunca me esqueci quando estive cá. Quem tem dinheiro é rei, quem não tem faz boas parcerias. E a verdade é que, enquanto empreendedor, eu tive a oportunidade de ser empreendedor durante muitos anos, e espero que alguns de vós tenham tido essa oportunidade, o empreendedor aprende a gerir a falta de dinheiro. Portanto, eu tornei-me completamente fã das parcerias, sobretudo com pessoas que pensam e têm o mesmo tipo de valores, mas, acima de tudo, aqueles que se complementam um bocadinho em linha com aquilo que acontece com o STATS, com o que acontece entre a nova SBE e o Filipe, e a equipa do Filipe, em que é um bom exemplo de parceria. Porque, por um lado, como o Filipe dizia, nós temos esta neca de visão ousada e empreendedora de Silicon Valley, mas também complementando com esta solidez académica da nova SBE, porque eu sinto que este tipo de parcerias vai muito ao encontro do tipo de necessidade de atualização de competências que hoje nós sentimos em contexto de crise. Por isso, eu gostava de começar por partilhar dois temas que pensei que poderiam ser interessantes à luz do tema desta sessão. Tem muito a ver com o mindset de Silicon Valley, muito de empresas que pensam de forma um bocadinho mais exponencial, mais audaz. Uma tem a ver com o propósito e outra tem a ver com coragem. Sobre o propósito, eu tenho sentido um movimento, eu diria quase feroz, de pessoas que tomam consciência cada vez mais da importância de compreenderem qual é que é o seu propósito. É evidente que todos nós queremos ter um propósito na vida, queremos ter um significado, enfim, que vai muito para além daquilo que é o curto prazo, é uma causa. Mas existem muitas pessoas que procuram ousar explorar um pouco o porquê. Bom, sobre o tema do propósito, eu gostava de partilhar, por um lado, uma dimensão mais pessoal e depois, talvez, olhar para uma dimensão mais corporativa, em linha com aquilo que também se está a assistir em Silicon Valley. Que é seguir um pouco o mantra do Ikigai. Ou seja, para quem não conhece, o Ikigai é uma palavra japonesa que está intimamente ligada ao propósito, ou à razão de viver. Naturalmente, descobrir o Ikigai não é um exercício que se consiga fazer num webinar ou num workshop, é um exercício que é naturalmente mais difícil. Mas, de uma forma geral, está intimamente ligado com 4 dimensões. A primeira é a dimensão do que eu gosto de fazer, a outra é o que eu sei fazer, o que o mundo precisa e possa não ser pago por isso. Não é? E a combinação dessas 4 variáveis é quase um nirvana, não é? Aquilo que todos nós desejamos no nosso contexto pessoal. É o nosso propósito, o nosso Ikigai, se quiserem utilizar a expressão. E mesmo que seja difícil, às vezes, perseguir este propósito, este Ikigai, eu penso que vale a pena refletir a forma como podemos dar os primeiros passos. A forma como tipicamente eu
tenho procurado fazer isto, não só para mim, mas também para as pessoas que vou acompanhando, é pensar, em primeiro lugar, que tipo de momentos é que me dão mais prazer e porquê. Ou seja, e aqui podem ser momentos pessoais ou profissionais. A ideia é o que é que estas situações, o que é que estes momentos têm em comum. Depois eu procuro cruzar com uma segunda variável. Não é? Sou bom a criar esses momentos, portanto, olha, pensando nos momentos em que, de facto, me dão verdadeiramente prazer, penso que são temas que eu consigo trabalhar de uma forma robusta, diferenciadora. E aqui acho que é importante fazer esta reflexão, não de uma forma isolada, mas perguntando a outras pessoas. E aqui, quando eu digo a outras pessoas, não estou a falar de qualquer pessoa. Acho que tem que ser pessoas que nós confiamos que nos vão dar um feedback honesto, não é? Costumo dizer que não vale a pena perguntar à nossa mãe, porque ela vai dizer sempre que somos os maiores, somos espetacular. Portanto, tentar encontrar outras pessoas que nos consigam confirmar se aquilo que eu gosto de fazer e que acho que sei fazer, de facto, é bom. Caso contrário, é muito diferente. Mas, cruzando estas duas variáveis, o que gosto de fazer e o que sei fazer, dá-nos algumas pistas sobre aquilo que são as nossas paixões. Se em cima disso nos pagarem, podemos encontrar uma profissão, o que é espetacular. E é evidente que quando conseguimos cruzar com aquilo que o mundo precisa, podemos encontrar a nossa própria missão ou uma vocação. E o cruzamento de todas estas é aquilo que tipicamente se chama o Ikigai. Estes princípios podem e devem ser aplicados também às empresas. As empresas também precisam de ter o seu Ikigai. Não utilizam muitas vezes esse nome, ou seja, aquilo que acontece em empresas, nomeadamente no Silicon Valley, é que para ter uma estratégia mais sustentável, para poder atrair os melhores talentos e reter e inspirar as suas equipas, procuram aquilo que se chama o MTP, o Massive Transformative Purpose, não é? Que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar e até podem já ter aplicado nas vossas organizações, mas está associado a um propósito que é impactante, que é inspiracional e que promete muitas vezes criar uma transformação não só da empresa, mas até potencialmente numa indústria ou no mundo. É evidente que criar um MTP numa empresa é igualmente, eu até diria, mais difícil ainda do que procurar o nosso Ikigai, mas é absolutamente fundamental. Caso contrário, não conseguimos individualmente viver de uma forma plena, não é, com propósito, nem uma empresa não consegue tirar o seu máximo potencial se não tiver um MTP claro, não é, para guiar as suas decisões. E se pensarmos bem, e é curioso porque muitas empresas procuram ter estratégias, uma visão, uma missão, e naturalmente isto ajuda a criar um sentimento de segurança, porque acabamos por perceber, pelo menos temporariamente, qual é que é o nosso objetivo e a nossa estratégia. Só que a questão é, em que medida é que isto permite oferecer um sonho partilhado, não é? Para criar um sentimento de ownership, de comunidade, de paixão, na verdade, que é aquilo que nos move. Portanto, o impacto do propósito nas nossas vidas impacta, acho que profundamente, a nossa felicidade, permite-nos compreender o que temos que fazer para nos sentirmos bem, mas também o impacto do propósito nas organizações também permite atrair as pessoas certas e conseguem, em muitos casos, alinhar mais facilmente o seu propósito individual com o propósito da organização. E isto é um tema que se assiste cada vez mais em empresas que pensam de uma forma audaz, e vemos muito isto no Vale do Silício, como o Filipe costuma dizer. O outro tema, assim, para talhar de mim, tem a ver com a coragem. E a coragem, enfim, há muitas dimensões, já não vou entrar aqui em detalhe. Gosto, em particular, da coragem de desafiar as pessoas à nossa volta com aquela pergunta do e se, não é? Então, e se nós decidíssemos agora aumentar o nosso volume de negócios em 200%? Esquece, isso é completamente impossível. Mas porquê? E as porque não temos pessoas suficientes, ou não temos competências. Mas e se tivesses? Mas aí faltavam os processos, e faltavam os sistemas. O que é que tu precisas? Preciso de investimento, ou de tempo. Então, se tivesse investimento, conseguias comprar algum tempo? Talvez. Então, se tivesses pessoas, processos, sistema e algum dinheiro, conseguias aumentar o volume de negócios em 200%? Maybe. É evidente que estou a brincar, mas eu acho que é importante pensar no que está por trás, que é a ousadia de pensar no ICE, e é muito aquilo que as empresas de Silicon Valley fazem, que é pensar para além daquilo que são as regras, as baias que
tradicionalmente regem a gestão das organizações. Isso faz com que, em muitos casos, estejam muito à frente. É evidente que algumas se estampam por completo. Também acho que é importante aprendermos com os erros dessas organizações. Mas existem alguns denominadores comuns, e eu acho que estes dois, a coragem e o propósito ao MTP, eu acho que são dois denominadores comuns super importantes que nos permitem tirar muitas aprendizagens, sobretudo num contexto de crise, que o Filipe, enfim, por estar na Califórnia, conhece muitíssimo bem. Pedro, acho que foi muito bom o teu contexto, você criou uma base. Não estou a ouvir, legal. Filipe. Não me ouve? Não está me ouvindo? Só um minuto. Speaker. Sou eu. Consegue me... Podes falar. Só você. Combinado, então. Então, Pedro, você acabou criando uma base muito boa para o que eu quero compartilhar e dividir com vocês e com as pessoas que estão nos acompanhando. De fato, né, quando se coloca, a primeira coisa, né, que tem muito aceso dentro de todos os empreendedores aqui, é justamente esse ponto do propósito, né? Inclusive, eu escrevi um livro chamado Silicon Valley Way Through, um livro em inglês, né, depois eu compartilho com o pessoal que está nos acompanhando nesse webinar. E o primeiro capítulo do meu livro, basicamente eu escrevi esse livro para compartilhar com as pessoas o que eu aprendi aqui nos últimos 5 anos, morando em Palo Alto, morando no Silicon Valley, o que eu aprendi com empreendedores e pessoas investidores e pessoas que estão, de fato, construindo coisas relevantes. E a primeira coisa, o título do meu primeiro capítulo é Tudo Começa com um Propósito. E, de fato, começa com um propósito porque chega um momento, né, e é legal conviver com pessoas que chegaram lá, que conseguiram construir coisas relevantes, que o dinheiro já não é mais a principal chama que move essas pessoas para continuarem construindo coisas em empresas relevantes, né? Vou dar um exemplo, né? O Google, né, tradicional buscador que a gente conhece, famoso no mundo inteiro, o Sergey Brin e o Larry Page, né, eles já conseguiram, já atingiram o ápice do ápice financeiro, talvez há 10 anos atrás, e mesmo assim, né, nos últimos 10 anos, dos 10 anos até hoje, eles construíram coisas relevantes, como carros autônomos, estão investindo em projeto de mineração em asteroides, estão investindo em genética, seguem investindo e criando coisas novas o tempo todo, porque o que motiva eles é justamente o propósito, né? É mudar o status quo, é deixar um legado que vai impactar não só essa geração, mas as gerações futuras, né? O próprio Elon Musk, que a gente está acompanhando agora, que talvez seja o nome mais evidente do Vale do Silício, do Silicon Valley, talvez seja um dos maiores nomes do cenário empreendedor mundial. Quando ele vendeu o PayPal, quando ele fez a saída dele do PayPal, ele colocou, depois dos impostos, mais quase 190 bilhões de dólares no bolso. E ali ele já poderia ter parado, né? E o que a gente viu? A gente viu que depois que ele voltou para o mercado, investindo na Tesla, criando a SpaceX, criando a SolarCity, ele criou um império. E em meados de 2008, durante a crise, ele tinha investido quase todo esse dinheiro que ele tinha ganhado com o investimento com a saída dele do PayPal nessas empresas. Essas empresas, todas elas estavam muito mal, porque estavam passando pelo chamado Vale da Decepção, né? E o que acontece hoje, esse ano, o Elon Musk acabou se tornando o cara mais rico do mundo, em função de todo esse investimento que ele fez no passado, baseado em quê? Baseado no propósito. Eu acho que isso é muito forte aqui no Vale, no Silicon Valley. Isso é muito forte. As pessoas que estão aqui, os empreendedores que estão aqui, eles querem desafiar o status quo, né? O Pedro colocou muito bem a palavra coragem, e eu adiciono uma outra palavra além da palavra coragem, que é a palavra rebeldia, né? As pessoas que estão aqui, por natureza, são questionadoras. Estão o tempo todo perguntando por que aquilo vem sendo feito durante muito tempo da mesma forma. Uma das coisas mais impressionantes que eu escutei quando eu cheguei aqui, eu escutei isso conversando com o Tim Draper, que o Tim Draper ele é o terceiro maior investidor aqui do Silicon Valley. Investiu no Skype, investiu na Tesla, investiu na própria SpaceX, investiu no Airbnb. E o Tim Draper ele me disse o seguinte, ele disse assim, Felipe,
Se tem alguma coisa que está sendo feita há mais de 5 anos da mesma forma, minimamente essa coisa precisa ser questionada. Se faz sentido continuar fazendo essas coisas da mesma maneira. 5 anos. Por quê? Porque ele falou assim, o que ele me disse e compartilhou comigo é que o mundo não é mais o mesmo, né? Enquanto o mundo mudava a cada 20, a cada 10 anos, tudo bem. Hoje, a cada ano que passa, já é um mundo diferente, né? Novas tecnologias surgem, novos modelos de negócio surgem, e em função de novas tecnologias, novos modelos de negócio, novos modelos de gestão também surgem, né? Então, as empresas, os empreendedores precisam se manter atualizados e competitivos o tempo todo. E por isso que a gente faz toda essa amarração para falar sobre propósito, coragem, rebeldia e falar sobre a importância, né, de você, enquanto profissional, seja você empreendedor, seja você executivo, ou seja você à frente de qualquer projeto ou de qualquer iniciativa, a atualização ela é muito importante, né, Pedro? Porque não adianta nada eu ter coragem, não adianta nada eu ter um propósito muito forte, e não adianta nada eu ter uma rebeldia para poder buscar a transformação se eu não ter, talvez, o mais importante de todos eles, que é o conhecimento. Sim, eu acho que aquilo que nós temos vindo é trabalhar em conjunto e é um bocadinho também prova de que o conhecimento, e eu diria que é o conhecimento aplicado, não é? Porque muitas vezes a academia é julgada por ter uma abordagem muito teórica e depois não traz a componente prática e eu reconheço cada vez mais as universidades têm feito um caminho muito rápido em equilibrar estas duas dimensões e isto pode ser feito de várias formas. Eu acho que esta relação convosco, com a Startse, trazendo a inspiração do Silicon Valley e não só, acaba por ser uma excelente fonte de inspiração, porque aquilo que tem vindo a ser esta nossa experiência em conjunto não é baseada apenas em casos de sucesso. Tu estavas agora a comentar o caso do Elon Musk e, de facto, este vale da decepção é uma aprendizagem brutal para muitos empreendedores e gestores, porque hoje em dia o intraempreendedorismo também passa por esse vale, porque é preciso tomar muitas vezes decisões impopulares, arriscar, investir em alguns projetos que, por vezes, passam por uma situação que somos questionados, tornamos-nos impopulares durante algum tempo e é preciso uma perseverança, é preciso ter uma capacidade de resiliência para conseguir ultrapassar esse vale, que eu sinto que às vezes nem todas as pessoas estão disponíveis para passar. Eu acho que compreender como é que pessoas que já passaram até mais do que uma vez, como foi o caso do próprio Elon Musk, como é que ultrapassaram esses momentos, acaba por ser mais do que uma fonte de inspiração, é compreender verdadeiramente como é que eu posso identificar exatamente esses momentos na minha vida para poder-los ultrapassar, na prática para poder criar atalhos sustentáveis e poder vencer na minha própria organização. Eu acho que é uma das formas mais inteligentes de aprender com histórias de outros, sobretudo aqueles que ousaram ir mais longe, para além daquilo que conheciam. Acho que o Silicon Valley traz muito isso. Num contexto de crise, aquilo que eu tenho sentido é que mais e mais pessoas têm procurado processos de aprendizagem diferentes. Este, provavelmente, o ano 2020 foi o ano que tivemos mais inscrições, eu não sei se tinha partilhado contigo, foi que tivemos mais inscrições e pós-graduações. Normalmente, as pós-graduações têm uma particularidade que são programas de maior duração, que atingem um pico, sobretudo na crise. São pessoas que começam a pensar na sua carreira. Precisam abrir a cabeça de uma forma muito mais profunda para começarem a tomar decisões sobre onde é que eu vou daqui para a frente. E quando nós começámos a falar sobre como é que a Silicon Valley também nos pode ajudar a fazer esse processo de transformação, criámos este programa que é o XPA, não é? que também faz parte da promoção desta conversa e que serve precisamente para fazer emergir aquilo que são as principais competências que podemos utilizar em contexto de crise. Queres falar um pouco disso, Filipe? Até porque tu tens partilhado com muito mais pessoas do que eu este projeto na América Latina e eu gostava muito também de ouvir. Legal. Muito bom. Foi bom ter colocado sobre esse ponto sobre o XBA, Pedro. Né, ainda linkando justamente fazendo o link com o que eu acabei de dizer, né? Dada a velocidade das transformações do mundo, né? O que a gente decidiu fazer em parceria Startse e Nova foi justamente criar um programa do qual a gente pudesse trazer pessoas que estão construindo coisas relevantes agora, construindo tecnologias relevantes agora, à frente, né, na gestão de empresas que estão
provocando essa transformação nos seus mercados, nos seus setores, e trazendo essas pessoas para ensinar em um curso criado entre a Startse e a Nova para a formação de líderes para esses novos tempos, para esse novo mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Um dos professores desse curso é o Steve Blank. Quem que é o Steve Blank? Steve Blank é um dos maiores nomes do Silicon Valley na atualidade e ele foi a pessoa que cunhou o termo startup. Se hoje existe uma definição do que é uma startup, quem cunhou esse termo foi o Steve Blank. E a gente falou agora sobre o Elon Musk, e o Elon Musk foi estagiário do Steve Blank. O primeiro emprego do Elon Musk no Silicon Valley foi trabalhando para o Steve Blank. E o Steve Blank sempre conta essa história de que um determinado dia, um funcionário chegou na startup do Steve Blank, da última que ele criou, que de fato que ainda fez o IPO. Ele é um cara que tem uma história incrível. Quem não conhece, dê uma pesquisada depois sobre quem é o Steve Blank. Um funcionário dele chegou e Steven, olha aqui, olha quem está na capa da Times. Aquele ano o Elon Musk tinha saído como empreendedor do ano. Aí ele olhou e falou assim, não conheço. Quem é esse rapaz? O Elon, nosso estagiário, trabalhou com a gente aqui há alguns anos atrás. E ele falou assim, caramba, Então, de fato, virou um dos maiores nomes aqui do Silicon Valley, uma pessoa que fez estágio comigo. Então, ele é um cara muito respeitado, com conhecimento, basicamente uma enciclopédia quando a gente está falando sobre inovação, empreendedorismo, startup, inovação corporativa. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu trazer nomes de pessoas que estão construindo empresas exponenciais, pessoas que têm experiência em investir em empresas exponenciais, pessoas que estão provocando transformação nos seus setores, nos seus mercados, profissionais que estão se reinventando e passando por um processo de reinvenção nas suas organizações. A gente está trazendo também empreendedores que estão criando soluções incríveis. Estamos trazendo professores de universidades relevantes como Nova, Stanford, Berkeley, para esse programa, porque também a base do conhecimento ainda ela é muito forte dentro das universidades, trazendo para esse programa e trazendo aquilo que tem de mais relevante do agora para preparar as pessoas para esses novos tempos que tem pela frente. Uma das coisas mais importantes, pessoal, é que isso é unanimidade com empreendedores e empresários que eu conversei do mundo todo. Ninguém conseguiu prever em dezembro de 2019 o ano de 2020 que a gente teria pela frente. Nenhum empresário conseguiu prever isso. E o que eu quero compartilhar com vocês é que o mundo está cada vez mais imprevisível. O mundo está cada vez mais incerto. E nós, enquanto ser humano, enquanto profissionais, a gente sempre se agarrou nas previsibilidades. Seja a previsibilidade do tempo, seja a previsibilidade da variação do euro com o dólar, seja na previsibilidade do preço da commodity, a gente sempre agarrou nessa previsibilidade. E uma coisa que eu digo para vocês é essa previsibilidade vai ser cada vez mais incerta daqui para frente. Então, como se preparar para tempos incertos? E muito dessa preparação para tempos incertos pode ser aprendido com pessoas que estão aqui no Silicon Valley. Por quê? Porque quando você cria uma coisa nova, é criação do incerto, é lidar com o incerto. Então, o intuito desse curso é justamente trazer essas pessoas que trabalharam o tempo todo na incerteza, no risco, desafiando o status quo, para compartilhar esse conhecimento com as pessoas que participaram desse programa. Cool. Eu gostava, se calhar, de desafiar aqui os participantes a colocarem alguma questão sobre estes temas que foram levantados, ou outros, sobretudo, tirando aqui partido do facto do Filipe estar numa posição tão privilegiada e tão próximo daqui deste ecossistema de Silicon Valley. Portanto, fiquei perfeitamente à vontade de colocar aqui as vossas questões no Q&A. E, naturalmente, convido-vos depois a visitar a landing page deste programa, do XBA, que, entretanto, seguramente aqui alguém da equipa irá colocar aqui no chat. Eu vi alguns que alguém tinha colocado a mão no ar, mas eu confesso que não consigo aqui acionar. Mas eu vi que alguém tinha colocado a mão no ar.
Deixa eu só falar sobre um comentário que a Priscila Roen disse, né? Entre as únicas coisas certas está a mudança. Isso é a mais verdade. É a mais pura verdade. Sim, sim, sim. Obrigado pela contribuição, Priscila. Boa. Então, eu não estou a ver aqui nenhum comentário. Eu acho que foi super claro relativamente àquilo que é a proposta de valor. Eu acho que o Silicon Valley traz, de facto, uma oportunidade. Nós refletimos muito sobre novos modelos de negócio, os temas de estratégia e inovação, criar, convertendo em real valor, com os temas das tecnologias muito emergentes. Eu acho que também vale a pena falar, que falaste na combinação de profissionais do Silicon Valley, empreendedores, gestores, de escolas a nível internacional. Existe também uma comunidade que vai ter uma presença muito importante neste programa e que eu também estou bastante curioso. Conheço algumas destas pessoas e tenho uma enorme admiração, que é a do Singularity University, que tem, enfim, como base também Estados Unidos, mas que hoje está espalhada por várias partes do mundo e que tem uma comunidade de speakers, de especialistas em diferentes matérias e que estarão também presentes neste programa para nos poder inspirar e complementar muito aquilo que é a realidade do Silicon Valley. Dito isto, agradeço a todos a vossa presença, estes 30 minutos de quase final de dia e até breve. Qualquer questão que tenham, podem colocar aqui no chat ou enviar um e-mail para que possamos depois responder. Pedro, se você me permite, chegaram 3 perguntas aqui das pessoas que estão nos acompanhando. Eu vou jogar ela aqui na tela para ver se a gente consegue responder. Boa. A primeira pergunta é a do Thiago Vilarim. Quais seriam as skills mais valorizadas por um recrutador de uma tech company no Silicon Valley? Ótima pergunta, a pergunta do Thiago, né? E me complementa também, Pedro. Eu acho que as competências necessárias para as empresas que estão recrutando tech aqui no Silicon Valley ou para qualquer empresa, né, que quer construir esse mindset exponencial, que quer de fato provocar a transformação no seu setor, vou compartilhar algumas, né, que são na minha visão são muito importantes. Adaptabilidade, né? Eu vou falar primeiro de soft skills, acho que é muito importante. Adaptabilidade, né? Então, dado a transformação e a velocidade, a gente precisa de cada vez mais pessoas que se adaptem a qualquer tipo de ambiente, qualquer tipo de situação. Outro ponto também que é não menos importante, empreendedorismo, né? O empreendedorismo, na minha visão, eu acredito que o Pedro compartilha um pouco dela também, vai ser a grande competência do futuro. Já é super importante, super relevante, mas quando eu digo empreendedorismo, eu estou falando de intraempreendedorismo, eu estou falando da atitude empreendedora, né? Então, a atitude é o ser empreendedor, né? Seja empreendedor criando o teu negócio, seja empreendedor executando os teus projetos dentro de uma organização. Então, adaptabilidade, empreendedorismo, comunicação ainda vai ser bastante relevante, vai continuar sendo bastante relevante. Outro ponto que é muito importante é a questão do teamwork e também adaptação do próprio, entender o mindset justamente o foco de ser bastante questionador, né? Uma das coisas que é muito valorizada aqui no Silicon Valley é que as pessoas aqui se questionam e questionam as outras pessoas o tempo todo. Então, questionar é muito importante. Perguntar e saber o propósito daquilo que está por trás, está sendo construído, é muito importante também. E aí, falando um pouco de hard skills, é aquilo que a gente já vinha como previsão há algum tempo já compartilhando e falando. Saber uma linguagem de programação é muito importante. Saber sobre análise de dados é muito importante. Saber sobre inteligência artificial é importante. Isso são tecnologias. O Marc Andreessen, que é um dos maiores nomes aqui do Silicon Valley, um dos maiores investidores também, o cara que criou o primeiro navegador da história, que é o Netscape, ele disse que software will eat the world, né? O software vai comer o mundo. Por que ele disse isso? Ele disse isso nos anos 2000. Ele disse isso porque, na visão dele, toda empresa no futuro seria uma empresa de software. E isso está acontecendo. Então, cada vez mais, independente da área de qual você seja, né? Seja da área de saúde, seja da área de engenharia,
seja da área administrativa, qualquer área que você atue, a tecnologia ela vai permear a tua vida e ela vai ser cada vez mais importante. Então, se atualizar nos quesitos de tecnologia, principalmente nessas tecnologias que eu acabei citando, é muito importante. Pedro, fica à vontade para compartilhar. Eu estava a ouvir e estava a ver as outras perguntas que estavam a cair, entretanto, muito interessante. Eu vou tentar responder já a duas. Uma em linha com aquela resposta que tu deste sobre as competências, mas também aqui do Márcio, relativamente ao tema desta transição digital que estamos todos a assistir, não é? Em particular em Portugal, mas no mundo. Eu gostava de destacar aqui 3 competências que eu tenho assistido, não só localmente, mas a nível internacional, muito importantes. Uma tem a ver com a curiosidade, porque a curiosidade não é uma coisa que se consiga ensinar. Portanto, se não recrutamos bem pessoas que têm curiosidade, nós conseguimos estimular a curiosidade. Mas ensinar a curiosidade, se alguém souber, eu adorava que me explicasse, porque é de facto muito difícil. E às vezes existe a frustração das lideranças de ter pessoas que sejam curiosas. Porquê? Porque está intimamente ligado à necessidade de hoje nós temos que aprender uma velocidade completamente diferente daquela que era no passado. Portanto, se as pessoas não tiverem este, vou chamar de trait, quase natural, quase inato, que pode mais uma vez ser estimulado, mas que exige um esforço se calhar adicional, pode ser mais difícil conseguir mobilizar a organização na rapidez muitas vezes que se pretende. A outra tem a ver com resiliência. E a resiliência, enfim, com o contexto que hoje nós vivemos de constante mudança, como o Filipe estava a dizer, se nós não conseguirmos ajudar as pessoas a ganhar esta elasticidade para nos conseguirmos adaptar sem sofrer, ou pelo menos a sofrer um bocadinho menos, porque a verdade é que estamos sempre a levar desculpas, estamos sempre a levar porrada. Portanto, é muito importante que tenhamos a capacidade de recuperação rápida e sustentável para conseguir responder aos desafios que vamos continuar a encontrar. Hoje é um, amanhã é o outro, espero que não seja sanitário, mas seguramente que isto funciona por ciclos. Vamos continuar a encontrar, infelizmente, muitos desafios na nossa vida. Eu percebo que a previsibilidade, alguém também colocava aqui a questão do tema, acho que até foi no Q&A, sobre se a previsibilidade era uma coisa que podia ser estudada e até controlada. Eu acho que pessoalmente acho muito difícil. Acho alguma graça até ao facto de vivermos num mundo mais para o incerto do que para o certo. Caso contrário, eu acho que isso teria menos graça. Um último ponto que eu acho que do ponto de vista de competências é muito importante as empresas terem a capacidade de desenvolver nas suas equipas é o aprender a aprender. Hoje temos que encontrar novas formas de aprendizagem, não só por uma questão de rapidez, mas por uma questão de capacidade de connecting the dots. Há muita informação que nos chega, mas temos temos muita dificuldade, muitas vezes, a encontrar os padrões e a fazer uma análise mais robusta sobre isso. Agora estava a ver, desculpa, vi aqui um comentário dentro do VUCA, qual é a vossa perspectiva sobre ambiguidades? A ambiguidade tem que ser... A forma como se consegue combater a ambiguidade é com clareza, e a clareza tem muito a ver com uma questão que, não sendo perpétua, ou duas questões não sendo perpétuas, são muito importantes. Uma visão e valores. São coisas que não sendo perpétuas, são mais estanques, e quando existe uma visão e valores muito claros, a capacidade de tomar decisões perante mesmo situações de ambiguidades é mais fácil. Quando a visão, o propósito, mais uma vez, e os valores não estão claros numa organização, as ambiguidades tornam-se bottlenecks na capacidade de tomar a decisão. Sobre o tema que o Márcio levantou, sobre o impacto da determinada aceleração da vida digital, passando aqui para uma outra pergunta, aquilo que eu tenho assistido, e do lado da visão das universidades, é que as empresas, de facto, em Portugal, e nós fizemos um estudo há relativamente pouco tempo, de maturidade digital, numa série de empresas, com benchmark internacional, e aquilo que concluímos é que existe um nível de maturidade digital relativamente baixo. E aquilo que se destacou de uma forma mais evidente, não levantando ainda o véu muito aos resultados que ainda vão ser publicados, mas um dos aspectos que a mim me surpreendeu mais é que existe uma iliteracia sobre como é que a tecnologia me pode ajudar e pode ajudar a minha organização a melhorar. E às vezes, já ouvi falar em inteligência artificial e blockchain e RPAs, certo? Mas tu não percebes exatamente como é que o processo de automação te pode ajudar
a fazer mais e melhor no serviço ao cliente, nos processos internos, etc., então vai ser muito difícil. Então, acho que é muito importante acelerar o processo de educação digital nas organizações para conseguir acelerar o processo de transição digital. Não sei se tens a mesma visão, Filipe. Não, concordo. Acho que os pontos que eu trouxe, que você trouxe também, acabam se complementando. E se eu pudesse só dar uma pincelada, né, e compartilhar, já entregar um pouquinho do compartilhamento, um pouco das coisas que eu aprendi sobre imprevisibilidade, né, e como enfrentar tempos imprevisíveis. O Nassim Taleb, um dos maiores investidores, um dos caras, um dos maiores nomes que tentou prever várias coisas, né? Autor de um dos livros, no livro famoso chamado Cisne Negro, foi best-seller. Ele escreveu um livro também, um dos últimos, acho que foi o último livro dele, chamado Antifrágil, né? Como se tornar um profissional, uma pessoa antifrágil, né? E ser antifrágil, na visão dele, é justamente estar preparado para todas as mudanças. Então, tem uma série de dicas que tá intrínseca no livro dele, compartilhando o que você pode fazer para se tornar um profissional antifrágil e, consequentemente, se tornando pessoas antifrágeis, as suas organizações também se tornam antifrágeis. Então, acho que a antifragilidade também vai ser a gente vai escutar bastante sobre esse tema daqui para frente, porque a gente pôde vivenciar tempos bem difíceis no último ano e esse assunto acabou sendo bastante em evidência em função desse livro do Nassim. Pedro, tem mais uma pergunta do Thiago Quintana, né? De acordo com a sua experiência de Silicon Valley, qual é o que acha que é a principal razão para um negócio ter sucesso? Eu vou falar, né, sobre os 3 primeiros capítulos do meu livro, do qual eu digo por que as empresas têm sucesso. Vou falar só 3, para a gente... Tem inúmeros, mas eu vou começar 3. Primeiro que o Pedro trouxe, a primeira fase do Pedro, tudo começa com propósito, né? Isso é uma das coisas muito fortes aqui nos empreendedores que estão começando algum negócio novo. O segundo, né, é construir um grande time, e um grande time vai construir um grande produto e uma grande empresa. Então, se circular, né, ter à sua volta pessoas boas e pessoas que fazem a diferença, o caminho pode não ser garantia de sucesso, mas certamente é um bom atalho. E o terceiro ponto é a cultura, né? Ter uma cultura forte, ter uma cultura drivada a resultado, ter uma cultura drivada a execução, ter uma cultura, de novo, trazendo todos esses pontos, adaptabilidade, ter uma cultura que está preparado para as transformações e é uma cultura questionadora. Acho que esses são os 3 principais fatores, na minha visão, que fazem uma empresa, independente de ser do Silicon Valley ou não, ter sucesso, né? Sem esses 3, eu já vi empresas, eu nunca vi uma empresa ter sucesso sem ter tido esses 3 fatores. Então, acho que isso para mim é a base de tudo. Pedro, a gente tem algumas pessoas também perguntando um pouquinho mais sobre o XBA, sobre o nosso programa. E só para dar um pouquinho mais de contexto, né? Nós já estamos com mais de 300 pessoas inscritas, né? Pessoas do Brasil, de Portugal. Então, temos com 300 pessoas inscritas. A gente lançou por uma primeira turma, e a gente abriu uma segunda turma agora recentemente, e a gente está com algumas vagas sobrando, né? Não sobrando, mas aguardando serem preenchidas para fechar essa segunda turma. Eu acho que temos que ir para a terceira turma. É importante falar isso, pessoal, que se alguém tiver interesse em justamente participar desse programa, se não conseguir entrar nessa turma agora, que a gente está fazendo 2 turmas simultâneas, dada a quantidade de pessoas que se inscreveram, muito maior do que a expectativa que a gente esperava, a próxima entrada vai acontecer só em junho e julho. Na verdade, só em junho. Então, aproveitem esse momento, o curso começa agora em março. Aproveitem essa condição especial que a Nova está fazendo para o mercado de Portugal. E espero encontrar vocês que estão nos acompanhando nesse programa, que não tenho dúvida que vai ser um programa que pode vir a ser um divisor de águas na carreira de vocês. A gente está construindo para que seja, e trazendo nomes que são referências para que de fato que seja muito impactante e que possa ajudar vocês nesses tempos que estão cada vez mais incertos, mas com cada vez mais oportunidades. Então, é isso que eu quero dividir com vocês. Boa. Obrigado, Filipe. Obrigado por teres aceito aqui o convite para fazermos esta live.
A todos, muitíssimo obrigado também pela participação neste espaço também de Q&A. Acho que as perguntas são ótimas. Eu sei que temos mais algumas questões, mas vou em conjunto com o Filipe, responder depois para todos, fazer aqui um breve resumo para que não fiquem por responder. Obrigado a todos e continuação de uma boa tarde. Um abraço, pessoal. Espero encontrar vocês ou no XBA ou numa próxima live, um próximo webinar aqui junto com a Nova. Muito obrigado, Pedro, pelo convite. Um abraço muito grande para vocês que dividiram esse tempo aqui conosco e obrigado pelos compartilhamentos, comentários e perguntas que vocês mandaram. Um abraço grande para vocês. Obrigado a todos. Obrigado, Filipe. Até mais. Obrigado a você, Pedro. Tchau, tchau.